Oi, pessoal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre herança, tá? Então, mais uma característica aí forte da nossa orientação ao objeto, tá? Então, olha só, nossa agenda hoje é um pouquinho mais extensa do que o normal, tá? Então, vou falar das definições, algumas características aí, tá, da herança, vamos tentar entender direitinho esse conceito, as nomenclaturas existentes, a sintaxe, como é que os modificadores de acesso, de visibilidade trabalham, construtores, existe uma diferença aí quando a gente faz uma declaração dos construtores, a relação de subclasses, subtipos e atribuição. E vamos falar um pouquinho sobre a questão da hierarquia de herança, hierarquia múltipla, tá? E finalizar aí com os exercícios, ok? Bom, a herança, né, uma definição aí de herança é que é um mecanismo aí, né, da nossa orientação objeto que vai permitir aí criar novas classes a partir de classes já existentes. Então, o que eu faço? Eu vou aproveitar características que já existem em uma classe e vou estender essa classe, tá? A uma, duas, algumas outras, tá? Bom, então, como é que isso aconteceria, Cris? Então, nós temos aí, ó, como exemplo, alguns profissionais, tá? Que têm características em comum, certo? Então, todos eles têm nome, têm um CPF, têm uma data de nascimento, têm um número de telefone, têm um endereço. Então, eles são características que são incomuns, independente da profissão deles, certo? Só que cada profissão dessa também possui suas particularidades. Então, o enfermeiro aí, ele precisa do número lá no Conselho Regional de Enfermagem, o médico no Conselho Regional de Medicina, ainda tem a questão da especialidade, tá? Então, cada uma dessas profissões vai ter algum detalhezinho, alguma particularidade, né, que só pertence a ela, tá? Mas eles vão deixar de ser profissionais? Não. Tá? Então, a gente consegue trabalhar com herança num caso desse, por exemplo, tá? Então, vamos lá dar uma olhadinha aí, ó. Por exemplo aí, quais são os atributos da classe enfermeira? Então, eu tenho um nome, um CPF, uma data de nascimento, um telefone, um endereço e tenho aí também o COREM. Médico, nome, CPF, data de nascimento, telefone, endereço e a particularidade do CRM e da especialização, tá? Quando é um engenheiro, eu tenho o nome, tenho o CPF, data de nascimento, telefone, endereço, só que aí eu tenho o diferencial dele que é o CREA, tá? Aí você se pergunta assim, poxa, então nós temos que implementar aí 3 classes com esse monte de atributo que em todos eles aparece? Não, não, não. A solução aí é justamente a herança, tá? Bom, quais são as características da herança? Principal aí, a gente tem um reuso da classe, uma reutilização de código, tá? E aí essa reutilização de código auxilia na nossa manutenção de código, auxilia na extensão desse código, nessa ampliação desse código, tá? Então, reuso da classe, então tudo que foi definido em uma classe vai ser aproveitado em outras, tá? Bom, situação comum em que especializamos o modelo a partir de um modelo existente, tá? Então, a gente sempre vai estar especializando algo, tá? Então, eu tenho algo mais genérico e eu consigo especializar isso aí utilizando a herança, tá? Então, eu especializo essa classe utilizando a herança, tá? Bom, aqui tem algo muito importante, tá? Então, esse terceiro ponto aqui, ele é muito importante, que é a questão que a herança representa um relacionamento E1, tá? Por que, Cris, você está falando isso? Bom, então acontece que muitas vezes as pessoas colocam a herança como: ah, mas se eu tenho atributos que se repetem, então eu posso fazer uma herança. Não necessariamente, tá? Então, para que você faça uma herança, você tem que ter um relacionamento E1. Por exemplo, aí, o enfermeiro é um profissional. Tá? Então, eu teria aqui uma classe profissional e a especialização seria o enfermeiro. O carro é um veículo, tá? Então, veículo como uma classe e o carro seria a especialização dessa classe. O cachorro é um mamífero, então, mamífero seria uma classe e o cachorro seria uma especialização dessa classe, tá? Porque nem todo mamífero vai ser um cachorro, certo?
Cris, e dá para mim um exemplo desse o que não fazer. Por exemplo, a gente vinha trabalhando aí com a nossa classe cachorro, né? Isso, cachorro, vacina, né? E testando tudo isso aí numa classe canil. Foi isso que a gente estava fazendo. Então, vamos lá na nossa classe cachorro, vamos dizer que eu tenho aqui, em vez de ter todas essas características em relação a um profissional, por exemplo, eu tivesse só o nome e o sexo desse profissional, tá? No geral, nas características gerais que seriam comuns a todos. E aí, lá no nosso cachorro, a gente tem também, né? Que ele tem um nome e tem um sexo, ok? Mas eu posso dizer que um cachorro é um profissional? Não, não é um profissional. Então, eu não posso especializar uma classe cachorro a partir de uma classe profissional, tá? Então, na realidade, a gente tem que seguir essa questão do relacionamento E1. Então, faça a leitura sempre colocando a classe que vai herdar, a especializada. Aí você bota E1 e a classe é geral, tá? Então, se você vê que essa relação realmente acontece, aí sim você consegue fazer uma herança com essas classes, tá? Bom, mais um exemplozinho para a gente entender realmente essa questão da herança, tá? Então, eu tenho aí um relacionamento entre uma classe empregado e uma classe gerente. Aí eu falo assim, ó, todo gerente é um empregado, ponto. Indicativo de que a gente vai conseguir usar a herança, né? Então, é um, tá? Então, todo gerente é um empregado. Então, por essa frase aí, eu já tiro que gerente é uma especialização de empregado, tá? Então, aí eu tenho também que possui as características matrícula e salário de um empregado, tá? Então, o gerente, ele possui essas características, matrícula e salário, que são de um empregado. Possui também os comportamentos, se vou bater ponto, ele tira férias, como qualquer outro empregado, tá? Só que ele tem características e comportamentos que são específicos dele. Então, por exemplo, o gerente tem um diferencial na quantidade de folgas que ele tem, tá? Ou a questão referente ao aumento de salário, tá? Então, o percentual de aumento de salário dele é um pouco maior do que o empregado, tá? Então, são comportamentos, são características que são específicas do gerente. Ele deixou de ser empregado por causa disso? Não, ele continua sendo empregado, sendo um funcionário, tá? Mas ele tem características que são específicas, né, dessa atividade dele como gerente, ok? Então, conclui-se aí então que o gerente é um empregado, ou seja, a classe gerente aqui, ó, ela vai herdar da classe empregado, tá? Por exemplo, aqui, uma rede de supermercado, tá? Então, a rede de supermercado tem vários empregados, só que cada funcionário, cada empregado, ele tem uma característica diferente. Vamos dizer, por exemplo, aqui, ó, que eu tenho empregada, eu tenho um nome, CPF, telefone, data de admissão, uma matrícula, esqueci de botar um tipo aqui, um salário, tá? Eu posso marcar as férias, eu posso bater o ponto, tá? Enquanto empregado. E o que é que o gerente é? Bom, o gerente, ele está herdando as características de empregado, tá? Gente, essa seta aqui, ela é vazada, tá? A representação é com a seta vazada, passou batido, tá? Bom, voltando. Então, o gerente, ele herda as características do empregado. Isso quer dizer que é como se em gerente eu tivesse tudo isso aqui, mais a possibilidade de cancelar um item de uma compra, a possibilidade de cancelar uma venda, tá? A minha outra classe, a minha classe caixa, tá? Então, um funcionário que trabalha no caixa, ele tem todas essas características aqui, também vai marcar férias, vai bater ponto, só que ele também tem especificidades, tá? Então, por exemplo, quem vai fazer o cadastro da venda é ele que está lá no caixa, ok? Então, cada um tem suas particularidades, mas ambos têm as mesmas características e comportamentos de um empregado. Então, gerente é um empregado, caixa também é um empregado, tá? Então, aqui está configurando uma herança. Então, quando vocês encontrarem num diagrama de classe essa setinha aqui vazada, tá? Vocês estão diante de um caso de herança, certo?
Bom, vamos falar um pouquinho das nomenclaturas que a gente tem aí quando a gente trabalha com herança, tá? Então, aí nós temos aquele mesmo diagraminha, né, simplesinho, esse relacionamento aí entre essas classes, tá? Empregado, gerente e classe. E aí nós temos duas nomenclaturas, né, que são muito fortes, muito trabalhadas quando a gente trabalha com herança. A primeira delas é a superclasse, tá? Que é a classe que vai ser estendida, tá? Também conhecida como classe pai, tá? Então, é sempre nessa nomenclatura que vocês vão encontrar, né, nas diversas biografias, vídeos que vocês assistirem, tá? Então, superclasse, classe pai, classe mãe também vocês encontram, ok? E, por outro lado, nós temos aí, ó, as subclasses também, tá? Que é a classe que vai herdar de uma outra classe. Tá? Então, quem passa a herança é uma superclasse e quem herda são subclasses, ok? Então, bem simplesinho de entender. Mas aí a gente tem alguns detalhezinhos que vão acontecendo diante desse relacionamento, né, de superclasse e subclasse. Bom, primeiro vamos entender a sintaxe no Java para a gente poder trabalhar esse conceito de herança. Então, ó, a sintaxe vai ser public class. Então, primeiro essa sintaxe aqui, gente, é a sintaxe da subclasse, ok? Então, a superclasse, ela continua da mesma forma que a gente já vinha trabalhando, tá? Inicialmente, pensem como a mesma forma que a gente vinha trabalhando, tá? A subclasse, aí sim, a gente vem com public class, normal, tradicional que a gente já vinha trabalhando, o nome dessa subclasse, certo? E aí a gente vai usar a palavra reservada extends, tá? Então ela estende, é uma extensão de quem? Da nossa superclasse. Tá? E aí você vem e faz aquela definição normal que vocês já estão acostumados, os atributos, os construtores e os métodos que são específicos dessa subclasse. Tá? Então, aqui na subclasse, você vai declarar tudo que for aí específico dela, ok? Exemplo aqui, tá? Então, ó, de novo trazendo aí a questão do gerente e empregado, tá? Então, public class, gerente, que é a nossa subclasse, extend, empregado, certo? Então, essa seria a sintaxe, a assinatura aí dessa nossa classe, que estende aí o nosso empregado, ok? Bom, então aí na herança nós temos também a questão dos modificadores de acesso. Tá? Então a gente vinha trabalhando aí, já vimos aí o public, né? Vimos trabalhando com o private, tá? E quando a gente vem trabalhar com herança, a gente sofre algumas alterações em relação a essa visibilidade. E a gente tem que ter em mente como é que esses modificadores vão trabalhar, tá? Então, a pergunta aqui é, como é que vai ficar a situação de acesso, tá, aos atributos que a gente vinha trabalhando encapsulado com private? Então, o que acontece? Bom, primeiro modificador é o default. Então, se eu não colocar nada, não botar public, não colocar private, nem protect, o que acontece com o meu atributo? Tá? Então, em vez de colocar lá public, string nome, eu colocar só string nome. O que acontece? Bom, ele vai ser visto dentro da minha classe, então a classe vai poder fazer essa manipulação direta do atributo. E todas as classes que estão dentro lá do meu pacote, tá, vão poder também fazer esse acesso. Então, se eu crio lá uma classe teste para testar esse código, e essa classe quiser chamar diretamente o atributo, ela vai conseguir. Tá? Por quê? Porque elas estão todas dentro do mesmo pacote, certo? Beleza. Aí você diz assim, Cris, então a gente foi trabalhar lá com o public. Isso. O public, que é o público, o que acontece? É aquele que todo mundo tem acesso. É algo público, tá? Todo mundo tem acesso. Então, como é que acontece? Quem está dentro da classe acessa, tá? Se está dentro do mesmo pacote, as classes aí, elas também têm o acesso. Se eu estou trabalhando numa questão, nessa metodologia aí, trabalhando com herança, então a subclasse também consegue fazer o acesso, tá, dos atributos dessa minha superclasse tranquilamente, tá, se eles forem públicos. Ou seja, todo mundo consegue fazer esse trabalho, ok? Bom, aí nós trabalhamos um pouquinho
andamos mais um pouquinho no nosso assunto e vemos a questão do encapsulamento e vimos que para ter uma questão de segurança, né, o ideal era a gente trabalhar com esses atributos encapsulados. E aí nós migramos aí do public para o private, tá? Então, o que acontece no private, que é o nosso privado? A classe, ela consegue acessar, né, esses atributos tranquilamente, tá? Então, eu posso fazer qualquer método acessando diretamente o atributo, que não tem problema, ele vai conseguir fazer acesso, tá? Só que se eu estiver numa classe dentro do mesmo pacote, por exemplo, aquela classe teste, tá? Que está ali dentro do mesmo pacote, tá? Mas não é a classe, né? É outra classe. Então, e eu tento fazer esse acesso a esse atributo, eu não consigo, tá? Porque ele é um atributo privado, então só aquela classe que consegue fazer o acesso direto. Eu teria que fazer o acesso através de métodos, né? Que não são nossos gets e sets, tá? Que a gente também já deu uma trabalhadinha nisso. Bom, se a gente estiver trabalhando com herança, a subclasse ela também não consegue fazer esse acesso, ok? Então, a gente vinha trabalhando com private, só que agora a gente inserir a herança, tá? Se eu manter os meus atributos da minha superclasse private, a minha subclasse não vai conseguir fazer esse acesso. E aí não é interessante para a gente. Então, agora a gente vai migrar o nosso modificador para o protect, tá? Que eu já tinha explicado por alto para vocês. O que acontece? O protect é o protegido, que assim, não é aberto para todos, mas eu e os meus filhos conseguem fazer o acesso, tá? Então, olha lá no protect, tá? Então, a classe consegue fazer o acesso direto aos atributos. Se estiverem no mesmo pacote, né, também consegue fazer esse acesso aí, tá? E a subclasse também consegue fazer o acesso, tá? A esses atributos, tá? Então, saiu do pacote, não consegue mais fazer esse acesso. Então, por exemplo, se eu for reutilizar, né, essa classe, tá? Dentro de um outro pacote, aí ele já não consegue fazer essa visibilidade, não, tá? Teria que estar aí dentro do mesmo pacote, certo? Bom, aí também a gente já está trabalhando também um pouquinho da questão de segurança, né? Só que aí a gente já está abrindo um pouquinho para que as nossas subclasses consigam fazer esse acesso, mas também não vai abrir tanto a ponto que todo mundo consiga acessar esses nossos atributos, tá? Então, essa é a ideia. Bom, então, ó, estávamos aqui com o public, tá? Então, deixei de amarelinho, porque a gente tem um alerta aqui, né? A questão da segurança. E aí, agora, para a gente conseguir trabalhar de forma que a subclasse consiga fazer esse acesso, a gente vem aí para o nosso protect. Bom, vimos aí os nossos modificadores, vimos a sintaxe, como é que é escrito, então public class, subclasse, extend, superclasse, ok? Que está aqui, ó, public class, gerente, extend, empregado, tá? Por exemplo. Vimos aí os nossos modificadores de acesso, então o que acontece aqui, eu já coloquei para vocês, ó, protect, né, na minha classe empregado, ok? Só que aí a gente tem a questão e uma diferençazinha já nos construtores, tá? Então, vocês estavam acostumados a fazer os construtores aí de forma encadeada, né? E aí usando o this para fazer esse encadeamento de construtores. Quando a gente vai trabalhar com herança, o this, ele já não consegue fazer esse encadeamento entre classes, tá? O que ele consegue é fazer o encadeamento entre construtores dentro de uma mesma classe. Okay? Então, ó, o construtor de uma subclasse, ele sempre deve invocar o construtor, tá? De sua superclasse como a primeira instrução. Então, dei um exemplo aqui para vocês, tá? Então, tenho aqui a minha classe empregado, tenho aí alguns atributos, tá? Então, listei só alguns. Então, nome, CPF, data de admissão. Já deixei ele aqui, protect, tá? Então, a minha subclasse, ela consegue fazer o acesso.
Bom, e aqui eu criei um construtor. Tá? Então, um construtor aqui empregado, onde eu vou passar o nome e a data de admissão apenas. Certo? Então, diz.nome igual a nome, tá? Então, referência, né? Autorreferência ao atributo da classe. Diz.data de admissão, também fazendo essa referência ao o que é o atributo, né? E o que é que vem de parâmetro. Até aí, show de bola. E aí eu continuo normalmente os meus métodos, certo? E aí eu vou agora criar a minha outra classe, a minha classe gerente. Então, primeira diferença, ele já vem aqui, ó, public class, gerente, extends, empregado. Então, gerente é uma extensão de empregado. Tá? Isso quer dizer que, quando eu estiver manipulando o gerente, ele vai ter todos esses atributos aqui, pertencem também ao meu gerente. Tá? Então, tem aqui, deixei os 3 pontinhos, porque lá naquele diagrama de classes eu não botei atributo nenhum, por isso aí também eu não coloquei nada. Mas se você tivesse um atributo, né, específico de gerente, você poderia colocar aí. Tá? Então, por exemplo, um percentual de aumento. Tá? Então, private, double, percentual. Tá? Então, nesse caso aí, a gente usa o private, tá? Porque a gente não vai usar o protect, porque ele não tem nenhuma subclasse, certo? Então, se ele não tem uma subclasse, você vai usar o private normalmente. Tá? Bom, aí você vem e continua. Todos os atributos e aí vem para o construtor. Você vê o construtor public, gerente, tá? E aí passagem de parâmetros. Nome e data de admissão. Você disse assim, ué, Cris, mas nome e data de admissão não estão aqui nos atributos. Não estão nos atributos, mas lembrem que ele vai herdar todos os atributos da classe pai, tá? Da superclasse. Então, o que acontece? Quando eu tenho aqui quando eu declarei um construtor na minha superclasse, o construtor da minha subclasse, ele tem que, no mínimo, seguir o mesmo passagem de parâmetro do que você tem lá. Tá? Se você não tivesse declarado aqui um construtor sem nada, aí você poderia passar aqui sem parâmetro nenhum também. Tá? Bom, então o que acontece? Public gerente, estou passando aqui o nome e a data de admissão. Tá? Por que eu estou passando nome e data de admissão? Porque esse construtor de empregado precisa, tá? De nome e de data de admissão. Tá? Então, lembrem que a subclasse vai invocar o construtor da superclasse. Então, em vez de usar o this, como eu usava, passando como parâmetro, né? Esses parâmetros string nome, tá? Eu não posso fazer isso porque eu não estou encadeando construtores de uma mesma classe. Como eu vou fazer uma referência à minha superclasse, a gente vai usar aqui, ó, super e os parâmetros que eu vou passar. Isso quer dizer que eu estou invocando o construtor da minha classe pai e passando como parâmetro nome e data de admissão. Cris, e se eu tivesse mais parâmetros aqui? Por exemplo, aquele percentual que você falou. Eu tivesse aqui vírgula, double, percentual, né? O percentual de aumento. Aí você iria aqui na linha abaixo, você ia botar this ponto percentual igual a percentual, tá? Então, só a parte referente ao construtor da sua superclasse, tá? Os parâmetros que você vai passar para a sua superclasse, que você vai colocar aqui nessa passagem de parâmetro, tá? Então, a passagem de parâmetro aqui vai ser a mesma da passagem de parâmetro aqui do seu construtor da superclasse, tá? Então, espero que tenham entendido direitinho, mas depois eu vou fazer uns exercícios para que vocês fixem direitinho como é que está acontecendo aqui, tá? Então, Cris, mas se eu não tiver passado nada de parâmetro aqui, tá? E tivesse inicializado direto aqui algum valor, como é que eu faço? Super, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, tá? Então, é só não passar nada de parâmetro. Se aqui não tem nada de parâmetro, você não precisa passar na super os parâmetros, tá? Mas se tiver parâmetro, necessariamente você vai precisar aqui, porque senão ele vai dar um erro lá. Quando ele procurar com os parâmetros, ele não achar, tá? Bom, e aí a gente tem aí algumas questões referentes a essa subclasse, a referência a subtipos e as atribuições que a gente pode fazer.
Então, partimos do ponto que as classes, elas definem tipos. Não é isso que a gente está fazendo? Então, quando a gente está criando uma classe, por exemplo, uma classe empregado, a gente está criando um tipo empregado, certo? Que tem determinados atributos e determinados comportamentos. Não é isso que a gente está fazendo? Beleza. Então, classes podem ter subclasses, que foi o que a gente aprendeu agora com herança, tá? Então, uma classe, ela pode ter subclasses. Tranquilo também, show de bola. Sem grandes problemas. Só que o que acontece? Essa classe, essa subclasse, ela passa a ser um subtipo da sua classe. Um subtipo da sua classe. Como assim? Então, por exemplo, aqui o nosso gerente, ele é um subtipo de empregado. Então, a partir de agora, uma variável pode ter um objeto do seu tipo declarado ou do seu subtipo. Estranho, né? Vamos lá. Empregado, tá? Então, o tipo empregado, que foi a classe empregado que eu defini, é 1, tá? Então, o nome da variável é 1. É igual a new empregado. Estou chamando aí o meu construtor empregado sem passagem de parâmetro, tá? Então, ó, desconsiderando a existência lá daquele construtor que eu mostrei no slide anterior, tá? Então, é só título de referência aqui para vocês, tá? Então, eu posso criar um empregado E1, tá? Chamando aí o meu construtor empregado, tá? Superclasse, né? Tá criando um tipo empregado e aí eu tô fazendo essa referência. Tranquilo. Só que o que acontece? Uma variável aqui, ó, da superclasse, ela pode ter aí um subtipo, tá? Então, o subtipo gerente. Então, eu posso criar aqui, ó, empregado é 2 igual a new gerente. Por quê? Porque o gerente é um empregado, tá? Então, se um gerente é um empregado, eu posso fazer esse tipo de referência aqui, tá? Então, lá no Java você consegue fazer esse tipo de, de questão, tá? E aí, eu quero que vocês façam alguns testes aí no nosso código, tá? Na hora do exercício, eu vou solicitar para vocês fazerem alguns testes para que vocês verifiquem como é que isso aí tá acontecendo, né? Se eu fizer algumas modificações, o que acontece? Eu consigo acessar o que eu não consigo acessar? Vai dar erro, não vai dar erro, tá? Então, vamos dar uma olhadinha. Bom, próximo aqui, ó. Então, se eu posso fazer que o empregado é 2 é igual a um new gerente, eu também poderia dizer que um gerente G1 é um new empregado? Não. Essa terceira linha aqui já é considerado incorreto, já vai dar um erro. Por quê? Porque empregado não é um subtipo de gerente, tá? Então, empregado não é um gerente. Um gerente que é um empregado. Então, o caminho de volta, ele não pode ser feito, tá? Então, o gerente, eu teria que declarar ele como um new gerente mesmo, tá? Um subtipo. Ou eu posso aqui um tipo que engloba esse subtipo, tá? Então, isso aqui eu posso fazer. Mas eu vou mostrar para vocês trabalhar um pouquinho esse código, tá? Bom, esse slide ficou um pouquinho clarinho demais, mas tudo bem, tá? Eu não coloquei realmente nenhum atributo, nenhum método, tá? Só para que vocês tenham uma ideia do que se trata. O que acontece? O Java não. Esse tipo de estrutura aqui é o que a gente chama de uma hierarquia de herança, tá? Então, o que acontece? Eu tenho aqui uma superclasse pessoa, que tem como subclasse um cliente e um funcionário, tá? Então, tanto cliente quanto funcionário vão ter características de pessoa, mas também terão características específicas que são só do cliente e só do funcionário. Por exemplo, um número de matrícula, tá? Do funcionário, certo? Então, é gerado um número de matrícula aí para esse funcionário, e aí o cliente não vai ter esse número de matrícula, certo? Mas um funcionário tem. Então, seria um atributo apenas de funcionário e não de cliente, tá? Então, por isso que eu fiz aqui essa questão de separar aqui cliente de funcionário. Bom,
E aí o nosso funcionário, ele pode também ter as suas subclasses. Então, ele pode ser uma superclasse para outras classes, tá? Então, um funcionário possa especializar um pouquinho mais o funcionário e trabalhar ele como gerente ou como caixa, assim como eu mostrei no exemplo anterior para vocês. Então, isso aqui é uma hierarquia de classe, tá? Então, a subclasse, tá? Caixa, ele vai herdar de funcionário e funcionário vai herdar de pessoa, tá? Então, percebam que esse herda desse e esse do de cá. Então, não dá para você colocar de outra forma, tá? Então, essa hierarquia aí deve ser seguida. Por que eu estou falando isso? Por causa disso aqui. Isso aqui, essa configuração, pessoa, pode ser um cliente ou um gerente, por exemplo, tá? Só uma suposição. E aí eu tenho uma classe funcionário e o gerente também pode ser um funcionário e caixa pode ser o funcionário. Então, o gerente pode ser uma pessoa, ele tem características de pessoa e ele tem características de funcionário, certo? Certo. Só que acontece, essa aqui é o que a gente chama de herança múltipla. O Java, ele não permite herança múltipla, tá? Existem algumas linguagens que trabalham com herança múltipla, tá? Mas o Java, ele trabalha com o que a gente chama de herança simples, ok? Então, isso aqui não pode ser feito. Então, essa classe aqui, ela não pode herdar de mais de uma classe. Então, no Java, a gente só pode essa configuração aqui, ó, anterior. Então, uma classe, ela só vai herdar de uma subclasse. Tá? Não adianta ter outra subclasse aqui, passando mais alguns atributos para ela, porque isso não pode acontecer no nosso Java. Tá bom? Então, ó, só para formalizar, o Java ele permite a hierarquia de herança, mas ele não permite a herança múltipla, tá? Então, olha só, esse daí, basicamente, o assunto de herança, o básico de herança, é isso aí que eu mostrei para vocês, tá? Eu trouxe aqui um exercício, tá? Que é um exercício da professora Alba Lopes, lá do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, tá? Então, ela tem aí, pede para que seja criada uma classe animal, né, das definições da nossa classe animal, pede para definir também uma classe peixe, que vai herdar da classe animal, também tem alguns parâmetros que devem ser seguidos. Temos uma classe mamífero, que vai herdar também da classe animal, temos também alguns parâmetros que devemos seguir. E aí vamos criar uma classe para testar esses animais, tá? E aí eu vou criar aqui, ó, um objeto camelo, que vai ser um mamífero, tem umas características dele. Um tubarão, objeto tubarão, que vai ser do tipo peixe, também tem alguns atributos, né? Dando estados aí os meus atributos, instanciando. E aí eu tenho um objeto também, urso Canadá, que vai ser do tipo mamífero, também tem alguns atributos. E depois de passar tudo isso aí, ela pede para que vocês invoquem aí os métodos de fazer a impressão dos dados de cada um desses objetos, tá? Então, como é que a gente vai conseguir fazer essa impressão de todos esses objetos, certo? Então, é um exercício bem simples, mas que vocês já começam a trabalhar toda essa parte conceitual de herança. Okay? Então, eu vou disponibilizar para vocês esse material, para que vocês possam fazer esse exercício de fixação. Esse exercício não vale pontuação, tá? É só para que vocês já vão fazendo alguns treinos em relação à herança. Vou postar para vocês também a resolução desse exercício de fixação. Para qualquer dúvida que vocês tenham, vocês já podem ir acessando. Na realidade, eu já vou postar para vocês inicialmente a definição, né? Vou explicar para vocês a definição da classe animal e da classe peixe, tá? Então, essas duas. E vou deixar aí a classe mamífero para que vocês façam essa herança aí. Okay? Se vocês acham que vocês conseguem fazer, não tem problema, vocês vão e tentam fazer. Se tem algum problema, vocês vão lá e olham o vídeo com a codificação do exercício de fixação. Ok? Então, vou disponibilizar para vocês.
Temos aqui algumas referências de material complementar, então, aula de 37 a 39, do curso Java da Loiane, e o capítulo 9 da apostila aí do Kailun também. E fora isso, nós temos aí nossa bibliografia, né, já utilizada no curso, tá bom? Bom, então é isso. Qualquer dúvida, estou disponível e vou postar para vocês também essa parte. Herança ainda não terminou, tá? A gente vem com o conceito ainda de polimorfismo, que é trabalhado dentro da herança. Então, falta falar um pouquinho de polimorfismo para daí a gente poder passar para classes abstratas, interfaces e por aí vai, tá? Então é isso aí. Tchau, tchau, galera.